Nós vivemos de tal forma que nós estamos sempre dando continuidade à pessoa que nós somos. Mas quem somos nós, de verdade? O que é que nós somos? Como pessoas, o que isso significa? Como pessoa, quem é você? Aquilo que fazemos é sempre repetir, 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 repetir os nossos velhos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, de experiências. A vida da pessoa, a pessoa que você é um conjunto de memórias, de lembranças, de vivências passadas, que agora se mostram aí como alguém que viveu experiências e está vivendo experiências, acrescentando novas experiências para esse que viveu antigas experiências. Essa é a continuidade da pessoa. A pessoa é um projeto inacabado, é algo que está presente e que não se conclui, que não se completa. Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. Nós estamos constantemente buscando o quê na vida? Mais conhecimento e mais experiência. Porque a pessoa que nós somos, a pessoa que você é um experimentador que está constantemente em busca de novas sensações. Então, a procura pelo conhecimento e por novas experiências é em razão da insatisfação, da incompletude presente. Nesta insatisfação presente, típica da pessoa. Eu tenho colocado a palavra pessoa como sinônimo de ego, de identidade, que se separa da vida e se vê como um elemento anterior a tudo que acontece. Então nós nos vemos sempre como o centro das experiências surgindo, acontecendo. A gente se vê sempre como alguém para ter mais e mais. O que aqui estamos com você investigando é exatamente isso. Todas essas ações em nós, como são ações que nascem de uma experiência passada, é só a continuidade de um experimentador que está sempre se firmando e se afirmando na procura e na ânsia por mais. O resultado final disso é a psicológica condição em que nós nos encontramos, que é uma condição de confusão, de desordem e insatisfação. Nós não permitimos que o momento se complete. Nós não permitimos que a vida aconteça. Porque estamos com esta insatisfação constante em nós, com essa busca constante por mais alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. A gente identifica como sendo algo que será encontrado em alguma nova experiência. A gente identifica como algo que será encontrado quando adquirirmos mais conhecimento. Mas há uma insatisfação em cada um de nós. É a insatisfação do eu, é a insatisfação da pessoa. Por que ela está presente? Porque estamos vivendo dentro de uma ilusão. Aquilo que a gente chama de minha vida é a particular vida de uma identidade que se vê presente, mas ela só existe na imaginação.
do pensamento. As ideias que você tem sobre quem é você, sobre o que você faz, sobre a importância que você tem, sobre tudo que você aprendeu e hoje é parte de um conhecimento que você carrega. Tudo isso tem cultivado, mantido aí e vem mantendo a presença de um experimentador, de um pensador, de alguém presente. O que é que nós precisamos de fato na vida? Nós precisamos ter a ciência da vida. Uma ciência que se torna impossível quando compreendemos todo esse processo, que é o processo do eu, dessa pessoa que nós somos. A pessoa que nós somos é aquilo que o pensamento nos faz acreditar que somos. Que os sentimentos nos dão a ilusão de que somos porque sentimos. Assim também são as emoções. E tudo que vivemos. Nós queremos nos livrar daquilo que é ruim, daquilo que é desagradável, daquilo que produz sofrimento. E nós queremos mais daquilo que nos favorece ou nos aproxima do prazer, da satisfação e do preenchimento. Mas todo esse movimento é o movimento de um centro que é o eu, o experimentador, que sustenta a sua continuidade e não se conclui, e não termina. E é exatamente por isso que sofre. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece. Nós estamos lidando com a vida a partir da pessoa que eu acredito ser. O nosso contato, por exemplo, com outras pessoas ocorre e se processa da mesma forma. Elas estão em busca daquilo que nós estamos buscando. Mas o que é que nós estamos buscando? Nós não sabemos, e nem elas sabem. Assim são as nossas relações uns com os outros. Relações que se assentam na ilusão, na insatisfação, na confusão em que psicologicamente nós nos encontramos, em que ele se encontra, em que eu me encontro. Assim não há paz nas relações, não há liberdade, não há inteligência. Porque nada sei sobre aquilo que eu sou. Eu tenho enfatizado com vocês a importância de se compreender, de estudar a si mesmo, de saber como você funciona. E por que é fundamental isso? Porque é isso que lhe dá, na vida, a liberdade de uma vida feliz, de uma vida harmoniosa, de uma vida em paz, de uma vida vivida com inteligência, com sabedoria, com compreensão. Portanto, aprender sobre nós mesmos, aprender sobre como a mente em você funciona. O que é essa coisa que agora acabei de colocar aqui como experiências que não se completam, que não terminam, para esse experimentador que está sempre buscando, ansiando por mais? O que é isso? Primeiro, antes de tudo, o que são experiências para nós? Por que ela dá essa estrutura aqui? Por que ela traz essa estrutura aqui? Que é a estrutura desse experimentador. Por que ela é a base dessa estrutura? O que é a experiência? Por que ela é essa base? Quando você passa por situações, o cérebro resiste a essas situações. Elas agora fazem parte de um conhecimento que você tem. Esse conhecimento é a presença
da memória sobre aquela dada situação pela qual você passou. Agora você é alguém que tem experiência daquilo. Aqui, compreender a verdade sobre si mesmo é descobrir que não existe alguém como esse experimentador, tendo experiências e tendo que guardar experiências para si mesmo. É isso que alguns já descobriram. E todo o problema para nós, como seres humanos, reside exatamente na ilusão de que a gente precisa de mais experiência, conhecimento, nessa ilusão de que, tendo mais disso, ficaremos completos, felizes, realizados. Aqui, a compreensão de que a vida acontecendo do jeito que ela acontece, sem a necessidade de um experimentador presente, é ter um contato com o momento sem a necessidade do passado, sem a necessidade da busca, da ânsia por mais. Repare que a vida, os momentos mais felizes que você tem na vida são exatamente momentos que se completam. São momentos que, quando você vive esses momentos, eles são inteiros. Você não consegue necessariamente registrar o que você viveu ali. Você não consegue transformar isso em uma experiência para um experimentador. Vou dar um exemplo. Quando você está na beira de um rio, vendo as águas descendo e a luz reluzindo sobre aquele riacho, você tem alguns segundos nesse olhar para aquelas águas descendo. Elas estão cintilando sob a luz do sol, descendo. Existe o som do riacho, existe o som daquele rio. As margens, algumas folhas caíram, descem também junto com aquelas águas. E nesse instante, é só o olhar. Por alguns segundos, esse momento, ele carrega algo nele, além do experimentador, além do conhecedor, além desse que anseia por mais. Porque nesse momento há só um encontro com algo fora da história do eu, da história do ego, da história da pessoa. E repare que momentos como esse não deixam registros. Eles são vividos por alguns segundos e eles desaparecem. Sim, você está na beira daquele riacho e um outro momento surge, mas ele também não deixa registro. Depois que você sai de lá, alguns dias depois, você se lembra, puxa, aquele lugar era maravilhoso, mas você não sabe por que ele era maravilhoso. Exatamente, você não conseguiu capturar aquilo. Esse fundo psicológico não conseguiu fotografar o momento que de fato foi maravilhoso, porque neste momento você não estava lá. Neste momento não havia o eu, não havia o experimentador. Como não havia o experimentador, não havia essa insatisfação por mais experiências, por mais conhecimento, por mais alguma coisa. Então, os grandes momentos que a gente tem na vida são os momentos onde, na vida, pasmem, você não está. Há algo presente aí, mas não é você. Como você se identifica sendo dentro do padrão de rotina de vida. Sabem o que é o padrão de rotina de vida? O padrão de rotina é escritório, consultório, levar a criança para o colégio, buscar a criança do colégio, trabalho. Então, a beleza da vida se encontra quando você não está nesse encontro. Então, ela se revela. Então,
se encontra a beleza da vida? Quando você não está. Nós estamos vivendo a nossa vida a partir do passado, porque estamos vivendo a partir de experiências que não se concluíram. São essas experiências que não se concluíram a base para o experimentador. Ele nunca se resolve, ele nunca se completa, ele nunca termina. Essa é a vida da pessoa. Vocês sabem o que nós de fato procuramos na vida sem saber que procuramos? Não é mais experiências mais ricas, mais profundas, mais significativas, mais sensacionais. Não é isso. O pensamento que construiu em nós essa história. Vocês sabem o que nós procuramos na vida? Não é mais conhecimento. Na ilusão de que quanto mais conhecemos, mais felizes nós somos. Ou seremos. A ideia é que quando se adquire conhecimento, se adquire certezas. E essas certezas nos livram do medo, da insegurança. Não há verdade nisso. Quanto mais você se intelectualiza, mais afastado você está desse contato com aquele riacho, com o cintilar daquelas águas. Mais você está afastado desse encontro com esse espaço onde o eu não está, onde o experimentador não está, onde o conhecimento e o conhecedor não estão presentes. A presença do eu, a presença desse conhecimento, a presença desse conhecedor, a presença da experiência, a presença do experimentador, é a presença de alguém que está vivendo dentro desse contexto de mundo construído pelo pensamento. E nós não precisamos do pensamento para ter o contato com a vida. Isso é uma ilusão. Isso é uma confusão mental em nós. Isso é parte da desordem psíquica que trazemos. É parte de todo esse sofrimento psicológico, de todo esse sofrimento que consiste nesta vida do eu, que vive uma vida nessa busca por mais experiências, por mais conhecimento, por mais certezas, vive apenas uma vida egocentrada. Olhe para as nossas ações, elas são ações que nascem de uma atividade, de um centro insatisfeito. Nossas atividades não são ações, verdadeiras ações, elas nascem de um centro de insatisfação. Isso nos move a dizer, a fazer, a falar, a se posicionar nas relações a partir de atividades egocêntricas e não ações livres. A ação livre nós desconhecemos, porque nossas ações são ações que nascem do passado. São ações que nascem desta insatisfação, deste elemento em nós que não termina, que não desaparece, que se mantém sempre na ânsia por mais experiências. Assim, nossas ações são sempre ações como meras reações que são ações que vêm do passado. E estas ações são atividades do eu, atividades egocêntricas. O nosso contato com a vida é o contato com a verdade, é o contato com a beleza, é o contato com o momento presente, sem o passado. Esse é o contato com a vida. Isso é algo inteiramente desconhecido para o modelo do experimentador, para o modelo do pensador, para o modelo daquele que observa, para comparar, julgar, avaliar, gostar ou não gostar. Essa é a presença da pessoa. Agora há pouco eu fiz a pergunta, o que é a pessoa? Quem somos nós como pessoas? Esse conjunto de história, de memórias, de lembranças, de ações que não se concluem, ou seja, de experiências para um experimentador.
que não termina. Aqui juntos, a nossa ênfase aqui consiste na descoberta de uma vida real, livre do modelo do pensador, livre do modelo do experimentador, livre do modelo da ação reativa, ou seja, da ação sem liberdade, da ação que nasce do passado. Porque você vive momentos como ali na praia, sentado, olhando para aquele céu azul, naquela luminosidade extraordinária daquele dia de sol, vendo também as águas com o seu brilho sob aquela luz poderosa do sol, naquela manhã quente, onde você sente o calor na pele, a luminosidade extraordinária em seus olhos. Porque esse momento é um momento de tanta preciosidade para você. Porque nesse momento, você exatamente não estava ali. Só quando a lembrança surge daquele momento é que você descobre, uau, é lindo, é maravilhoso. Quando você diz é lindo, é maravilhoso, você já está procurando algo impossível, que é descrever um momento que era indescritível enquanto acontecia. Naquele momento não havia nenhuma separação entre essa pele quente, aquela luminosidade total, aquele instante onde exatamente o pensador não estava, o experimentador não estava, a pessoa não estava. Então, quando o ser humano vai em busca de algo para se completar, para se preencher, para ser feliz, porque ele acredita que encontrando aquilo ele será feliz, ele está se afastando da simplicidade, da naturalidade de ser. Ser sem o pensador, ser sem o experimentador, ser sem o passado, ser sem a história, ser sem a memória. Você não tem memória, você não tem passado, você não tem história ali, na beira daquele riacho, ou na beira daquele lago, ou debaixo daquele sol, naquela praia. Observe o que estamos colocando. Não é quando estamos exatamente livres da memória, livres da história, livres do passado, livres da ideia de ser alguém. Quem ali se lembra de comida naquele instante, de sexo naquele instante, de afago e carinho de familiares, de pessoas que ama naquele instante? Não há pessoas, porque não há memória, não há história, não há passado, não há registro, não há tempo. Sem tempo, registro, pensamento, memória, não há experimentador. Não há nenhuma ânsia por mais. É quando isso aparece que a pessoa aparece. E a pessoa é infeliz. A pessoa é problemática. A pessoa não está em paz. Estamos juntos aqui investigando a possibilidade de uma vida livre da pessoa. Não precisamos da pessoa. Não precisamos desse sentido do experimentador. Não precisamos dessa insatisfação, essa incompletude, essa carência, esta falta, esta ânsia por mais. Não precisamos disso. Você é completo quando você não está. Quando sua história não está. Quando seu passado se foi. Porque você é só o passado, esse conjunto de memórias e lembranças. Você não precisa de uma ação que nasce do passado, que age reativamente às situações quando elas acontecem. São só respostas reativas, que nascem de um fundo de medo. Essa busca por segurança
em algum nível, ou emocionalmente, em relacionamentos, ou financeiramente, tendo mais posses, adquirindo elas na busca por mais, porque que segurança existe em possuir coisas, em ter dinheiro para comprar essas coisas? Que ausência de medo está presente em todo esse poder que se adquire, nesta ânsia por mais, nesta busca por mais conhecimento, por mais experiência. Então, toda essa corrida da pessoa é uma corrida vã. O que é que estamos juntos fazendo aqui? Estamos nos aproximando da arte de ser, que é consciência real, que é meditação, que é a beleza do encontro com o momento sem o passado. O que estamos juntos fazendo aqui? Descobrindo o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a liberdade, o que é você quando você não está. É o que estamos descobrindo aqui. O que é você sob aquela luz do sol, ou debaixo daquela árvore ali assentado, enquanto pássaros cantam. Tudo se vai, tudo vai embora, tudo desaparece, tudo perde a importância. Tudo é completamente esvaziado de todo esse conteúdo. Então, o que é o encontro com a meditação? É o encontro com este momento, sem o passado. Não é essa coisa de ficar sentado, de pernas cruzadas, tentando lutar contra pensamentos. Ali na beira daquele riacho, debaixo daquele sol, em nenhum momento passou na sua cabeça a ideia, vou meditar. Quando as pessoas vêm e dizem, eu não sei meditar, eu digo, não, você nunca deixou de saber. É que você não sabe que sabe. Meditação é algo inerente à sua natureza real. Nenhuma técnica vai lhe dar aquilo que você já tem. Você já tem em seu ser o olhar que vê Deus. Você só não sabe onde esse olhar repousa. Onde está esse olhar? Mas ele está aí. A gente diz assim, eu quero ver Deus, eu quero ter um encontro com Deus. Como encontrar Deus? Aí as pessoas se aplicam a todo tipo de atividade. E elas não conseguem compreender que a gente encontra Deus momento a momento, quando o pensador não está, o experimentador não está, o eu não está, esse mim, esse que anseia, esse que vive dentro de um contexto de cultura, de condicionamento, de valores humanos, mundanos, de aquisições, de realizações materiais. A gente não consegue compreender que isso, a realidade de Deus se revela aqui e agora, quando tudo isso perde a importância. E isso perde a importância, sim, quando você se assenta num parque e vê crianças brincando num balanço. Você não consegue compreender que ali está a visão do estado meditativo? Porque por alguns segundos, pensamento nenhum passa em sua cabeça. Não há história, não há passado, não há memória, não há futuro. Seu futuro tem por base a memória, tem por base o passado. Não há memória, não há futuro. E ali você vê aquelas criancinhas balançando no balanço, na gangorra. Você vem pela rua e vê uma criança no colo de uma mãe. E a criança sorri para você. E a mãe nem se dá conta que a criança sorriu para você. Ela não quer nada de você. Ela nem te conhece. Seus olhinhos brilhantes são olhinhos que estão sorrindo. E os lábios acompanham e ela sorri. Ela não te conhece. Ela não sabe seu nome, nem quer saber. Ela não conhece sua história e nem quer saber. Ela não tem nenhum impulso ou desejo em você, porque você não tem nada para ela. Mas ela te dá gratuitamente o que ela é naquele momento. Ali é Deus sorrindo. Essa é a generosidade de Deus, momento a momento.
Mas olhe para você, preocupado em mais experiências, em mais conhecimento, em mais dinheiro, em mais poder, em mais aceitação de pessoas, em mais, né? A gente quer fazer mais, a gente quer realizar mais, a gente quer cooperar mais, a gente quer ajudar mais, a gente quer tudo. A gente está insatisfeito, a gente está infeliz, porque a gente não conhece o que é esse instante. A gente não assume a verdade desse instante. E a meditação faz isso. Então, o que é meditação? Meditação é ficar quieto. Fique quieto. Não só ali, na beira daquele riacho ou naquela praia. Fique quieto. Também em seu consultório, ou escritório, ou oficina, ou departamento, como numa loja. Fique quieto. Descubra o que é psicologicamente permanecer no olhar sem esse fundo que olha e julga, compara, gosta, não gosta. Descubra o que é esse momento aqui. Esse é o momento da meditação. Você não precisa estar na beira de um rio, de um lago, de uma praia. Quando você descobre o que é olhar suas reações e não se confundir com elas, colocando nelas alguém para moldar, mudar, fazer algo. Então você descobre o que é a verdade de Deus. Na realidade, você apenas constata a realidade de Deus, que no fundo nunca desistiu de você e nunca se afastou daquilo que você é. Então, sim, de fato, você já é isso. Então a gente não vai aprender a meditar com alguém. A gente vai descobrir o que é olhar para este momento, sem colocar o valor de uma identidade presente. Então, algo novo está presente, sempre novo está presente. Esse algo novo é o encontro. Como encontrar Deus? É aqui. No que consiste este aprender, este ver, este perceber? Veja, é o ver, o aprender e o perceber. É sempre agora. No que consiste isso? No que consiste esta coisa? É a ciência do que está aqui. É a ciência do que está aqui. Solte o experimentador, solte o conhecedor, solte esse que age a partir de uma ação premeditada pelo pensamento. Solte isso. Solte isso. Aí você descobre que a felicidade se revela, a paz se revela, o amor se revela, a liberdade se revela, Deus se revela. Tudo bem? Vamos ficar por aqui. Todo sofrimento presente em nós tem sempre um prazer envolvido e vice-versa. Um pouquinho de atenção e você irá descobrir isso. Só há uma forma de vivermos livres de sofrimento. Nós não sabemos o que é isso. Uma vida livre de busca de prazer é uma vida em alegria. Nós vivemos dentro dessa dualidade.